Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Artifícios Brutos. Estamos de volta com mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre circuitos elétricos. Atenção que nós estamos a falar das aplicações das equações diferenciais e hoje vamos aplicar as equações diferenciais para solucionar problemas sobre circuitos elétricos. Então, nós temos aqui uma figura, não é, que vai representar um circuito RC. Circuito RC é todo aquele circuito em que nós temos um resistor de resistência R, um capacitor de capacitância C e um gerador que gera, portanto, uma diferença de potencial, portanto, V em T. E eles normalmente são ligados, portanto, em série. Então, posso escrever, não é, que este é um circuito RC. Tendo o nosso circuito RC, nós precisamos de inicialmente modelarmos este fenômeno, não é, sobre circuitos elétricos e então solucioná-lo. Portanto, antes, não é, de solucionar um certo problema, nós inicialmente vamos modelar. E para modelá-lo, nós precisamos, não é, de utilizar as leis de Kirchhoff. Nesse contexto, vamos usar a segunda lei de Kirchhoff, que é a lei das malhas. Então, o que é que diz a lei de Kirchhoff? A segunda lei, não é, de Kirchhoff, ela afirma que a soma da diferença de potencial num circuito fechado é igual a zero. Então, eu posso referenciar esta lei da seguinte forma: tensão 1 menos tensão 2 menos tensão 3 é igual a zero. Atenção que estes sinais de menos, isto vai depender do sentido, não é, que nós adotarmos. Então, podemos escrever que tensão 1 será igual a tensão 2 mais a tensão 3. Eu fiz, na realidade, não é, uma mudança de membro dessas duas tensões. A tensão 2 esteve a subtrair, não é? E passou no outro membro a somar. E a tensão 3 esteve a subtrair, também passou no outro membro a somar. E agora vamos definir essas tensões. O que é tensão 1, o que é tensão 2, o que é tensão 3 relativamente a este circuito RC. Tensão 1 será igual, portanto, à diferença de potencial representada na figura, V em T. Tensão 2 será igual, portanto, à resistência vezes a intensidade. E a tensão 3 será igual, portanto, à carga sobre a capacitância. Tendo as tensões, tanto definidas, não é, tensão 1, tensão 2 e tensão 3, podemos voltar a substituir na fórmula anterior para então escrevermos, não é, a equação diferencial e por fim solucionarmos. Ou seja, nós estamos aqui a procurar aplicar a segunda lei de Kirchhoff para, não é, modelarmos este fenômeno de circuito elétrico, ou seja, acharmos uma equação matemática e depois solucionarmos a mesma. O que na realidade vamos fazer? Nós temos um circuito RC, nós precisamos calcular a carga, não é, em função do tempo. E para calcular, por exemplo, a carga em função do tempo neste circuito RC, nós precisamos de modelos matemáticos. Esta modelagem matemática que nós estamos a fazer, não é, para então solucionarmos este problema. O que é que nós teremos em diante? Em diante, teríamos que R vezes a intensidade mais a carga sobre a capacitância será igual à diferença de potencial V em T. Por definição, intensidade é igual a carga sobre o tempo. Mas se vamos a falar de uma intensidade que varia instantaneamente, então teríamos que utilizar o conceito de derivada. Isto é, intensidade em função do tempo será igual à derivada da carga sobre a derivada do tempo. Então, podemos substituir a intensidade na fórmula anterior como sendo a derivada da carga em função ao tempo. Daí que a carga que no capacitor satisfaz a seguinte equação diferencial: resistência vezes a derivada da carga sobre a derivada do tempo mais a carga sobre o capacitor ou a capacitância será igual à diferença de potencial. Então caímos numa equação diferencial ordinária e linear. O que nós precisamos encontrar é a carga no capacitor. Portanto, vamos à procura da carga em função do tempo. Sendo esta uma equação diferencial linear, e como podemos solucioná-la? É muito simples. Vamos à procura do fator de integração e depois de achá-lo, vamos multiplicar por toda a equação
e isolarmos a carga. Esta foi a aula sobre circuitos elétricos. Em diante, vamos resolver um exercício para compreender melhor sobre circuitos elétricos. O exemplo é o seguinte: em um circuito RC, uma bateria gera uma diferença de potencial de 10 volts, enquanto a resistência é de 103 ohms e a capacitância é de 10,4 farads. Encontre a carga QT no capacitor em cada instante t, se a carga em 0 é igual a 0. Então, temos aqui o nosso exemplo. Vamos inicialmente retirar os dados. Nós temos a diferença de potencial, que é igual a 10. Temos a resistência, 103 ohms. Temos a capacitância, 10,4 farads. E a carga inicial, que em 0 será igual a 0. Então, podemos encontrar a carga em função do tempo como sendo um problema de valor inicial. Então, podemos escrever a equação diferencial da seguinte forma: resistência que multiplica d de Q sobre d de T, mais a carga sobre a capacitância será igual à diferença de potencial. Substituindo os valores dados, inicialmente teríamos resistência igual a 103, d de Q sobre d de T, mais 10 expoente 4, carga, atenção que nós temos aqui 10 expoente menos 4, quando passar no numerador vai passar com expoente positivo, tá? Então temos aqui 10 expoente 4, será igual a diferença de potencial, que é igual a 10. Então, divido essa expressão por 103, o que eu teria? D de Q sobre d de T, mais 104 sobre 103, que será igual a 10 sobre 103. E agora posso então à procura do fator de integração desta minha equação diferencial linear. Portanto, este fator de integração vai me permitir solucionar esta minha equação diferencial linear. Portanto, U em T será igual a Euler expoente integral de 10 expoente 4 sobre 10 expoente 3 d de T. Isso será igual a Euler expoente 10 expoente 4 sobre 103 vezes t. Depois de achar, vou multiplicar por toda a equação diferencial anterior. O que eu teria? Euler expoente 10 expoente 4 sobre 103 vezes t, d de Q sobre d de T, mais 10 expoente 4 sobre 103, Euler expoente 10 expoente 4 sobre 103 vezes t, e tudo isso vezes Q será igual a 10 sobre 103, Euler expoente 10 expoente 4 sobre 103 vezes t. Então, se virmos bem, esta soma corresponde à derivada de um certo produto. Então, podemos escrever a derivada deste produto da seguinte forma: derivada em função a t de quem? De Euler expoente 10 expoente 4 sobre 103 vezes t vezes Q. Isso será igual a Euler expoente 10 expoente 4 sobre 103 vezes t. Então, isso implica que Euler expoente 10 expoente 4 sobre 103 vezes t vezes Q será igual, não é, ao integral de quem? De Euler expoente 10 expoente 4 sobre 103 vezes t d de t. E se resolvermos este integral seria igual a quem? Então, seria igual a 103 sobre 10 expoente 4, não é? Euler expoente 10 expoente 4 sobre 103 vezes t, não é? Mais c. Queremos procurar a carga em função do tempo, então podemos escrever que em função do tempo será igual a quem? A 103 sobre 10 expoente 4, Euler expoente 10 expoente 4 sobre 103 vezes t, mais c, tudo isso a multiplicar por quem? Por Euler expoente menos 10 expoente 4 sobre 103 vezes t. E como o problema dado é um problema de valor inicial, isto é, temos que considerar um certo instante inicial 0, então teremos uma certa carga inicial que é 0. Daí que Q em 0 igual a 0, isto implica que 103 sobre 10 expoente 4 Euler expoente 0 mais c, que multiplica Euler expoente 0 será igual a 0. Portanto, isto vai dar 1, isto também vai dar 1. Logo, c será igual a menos 10 expoente 3 sobre 10 expoente 4. Q em t será igual a 103 sobre 10 expoente 4
que multiplica E expoente 10 expoente 4 sobre 103 vezes t, menos 103 sobre 10 expoente 4, tudo isso que multiplica E expoente menos 10 expoente 4 sobre 103 vezes t. Então caímos assim na carga, em função do tempo. E como resposta, podemos dizer que a carga no capacitor em função do tempo é igual a essa expressão. Então, se gostou do vídeo, dê o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Juventude, isto é ciência. Até mais.